Aproximando-se, tocou o esquife, os carregadores pararam e ele disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 14. O evangelista Lucas nos narra a passagem da ressurreição do jovem filho da mulher de Naim. Mais do que analisar em si a passagem como um todo, nós vamos aqui pensar essa frase que diz respeito ao toque de Jesus no esquife onde este jovem era transportado, com a posterior ressurreição ou retorno à vida deste jovem. É claro que nós aprendemos, pela ótica espírita, que o que se processa ali não é um milagre, no sentido de uma derrogação da lei divina. Jesus não fez milagres nesse sentido. Jesus, pelo contrário, cumpriu em tudo a lei divina, inclusive as leis naturais, que são também leis divinas. O que houve ali foi então um processo de aplicação de uma dessas leis que, para nós, parece ainda desconhecida ou incompreendida, mas que certamente está dentro das leis divinas. Pode ter ocorrido algo similar, como por exemplo no caso de Lázaro, quando Jesus, ao ressuscitar Lázaro, o traz de volta de um processo grave de catalepsia, como está nos narrado no capítulo 1 do livro Recordações da Mediunidade, em que Bezerra de Menezes, por meio de Ivone, nos traz essa informação. Certamente o jovem não estava, portanto, morto no sentido que damos a essa expressão. Estava ele em algum processo de enfermidade, alguma doença o levou àquela condição, e então Jesus o traz novamente à vida. Mas mais do que isso, nós vamos olhar aqui para a passagem no sentido simbólico, porque aí está a verdadeira profundidade das lições de Jesus. Trazer novamente à vida esse jovem que estava morto. Vamos trazer essa passagem à nossa vida, meditando primeiramente no que representa aqui esse jovem que se encontra morto. Que jovem é esse, senão talvez uma representação simbólica da nossa própria juventude? Essa juventude que não é algo relacionado ao corpo físico, mais do que isso, é uma juventude muito mais relacionada com a postura da alma perante a vida. A juventude real, a juventude perene, não é aquela do corpo físico. A juventude que todos devemos buscar cultivar e manter bem viva é aquela juventude que está aberta perante a vida. É aquela postura da alma que, diante da vida, das circunstâncias que surgem, se encontra aberta ao novo, ao aprendizado, à renovação. É aquela alma que está nesse constante processo de mudança, claro, mudança para melhor, buscando sempre aprender, buscando sempre usar as suas energias vitais, os recursos que a vida e o Senhor lhe proporcionam, a fim de construir em si um ser novo, estar em constante renovação. É essa a juventude que nós nunca podemos perder. É essa juventude que todos nós, espíritos imortais, em constante evolução, precisamos manter viva, precisamos cultivar. Porque quando não o fazemos, quando em algum âmbito da nossa vida nós cristalizamos, nós paramos de crescer, nós deixamos de evoluir, essa juventude em nós morre, porque ela perde esse caráter de renovação. A nossa alma, então, está naquela condição da passagem, um jovem morto, carregando aqui internamente vários pontos mortos, que são, na dinâmica da vida, que é a incessante renovação, pontos que se encontram estagnados, cristalizados. É o que acontece conosco quando, por exemplo, nos cristalizamos na ignorância, quando voluntariamente deixamos de estudar, de aprender, de buscar o conhecimento que liberta. Então a nossa juventude aí estará morta. Seremos nós aquele jovem morto. Quando nós, por exemplo, cristalizamos num hábito infeliz, quando não reconhecemos a necessidade de mudá-lo, de transformá-lo,
Temos ali então aquela condição do jovem morto. Quando cristalizamos numa postura de mágoa, de rancor em relação a uma pessoa, quando não percebemos a necessidade de renovar a nossa relação com aquela pessoa, deixando passar tudo aquilo que foi motivo de mágoa e rancor, para trazer agora um novo sentido àquela relação, que seja de amor, que seja de perdão, de fraternidade, de compreensão. Enfim, são muitas as circunstâncias em nossa vida em que deixamos a nossa juventude morrer, tornamos-nos velhos, cristalizados naquele mesmo ponto de vista, naquela mesma postura e deixamos, portanto, de progredir. Pois bem, é justamente isso o que Jesus vem renovar em nossas vidas. O toque do Evangelho, representado ali naquela aproximação de Jesus que toca aquele esquife, é o que acontece na nossa vida, quando o Evangelho se aproxima de nós, nos convidando a abrirmos-nos com humildade e coragem à renovação, abrirmos-nos à reconciliação com as pessoas, a novos conhecimentos, à construção de novos hábitos, à vivência do amor e do bem que tiram de nós os pontos cristalizados do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que são todos eles bloqueios e impedimentos ao nosso progresso moral, como nos dizem os Espíritos na questão 785 de O Livro dos Espíritos, quando falam do orgulho e do egoísmo. Isso é recuperar essa juventude, é a ressurreição do jovem que há em nós, essa juventude perene que compete a cada um de nós conservar, cultivar e manter bem viva. Essa é a ideia de ser uma nova criatura em Cristo, que o apóstolo Paulo vai nos falar nas suas cartas. Quem está em Cristo, nova criatura é. Todos os dias é uma nova criatura, porque todos os dias é alguém transformado. É o filho daquele que foi ontem. Por isso nós somos filhos de nós mesmos, em constante renovação. Isso é ser uma nova criatura, agora aos moldes do Cristo, construindo-nos diariamente. Isso é ser a nova geração de que nos falam os Espíritos, por exemplo, no livro A Gênese, lá no capítulo 18. Muitas vezes as pessoas confundem e acham que falam eles apenas dos jovens segundo o corpo físico. Não. Falam eles daqueles que se tornam jovens, isto é, têm uma nova postura, renovada, transformada em relação à postura da grande maioria dos seres na Terra ainda. Essa é a nova geração, não importa a idade do corpo físico. Independente da idade em que estejamos, já podemos desde já fazer parte ou integrar as fileiras desta nova geração transformada em Cristo que irá construir o novo mundo, a nova humanidade. Então é isso que está ali representado nesse ato simbólico de Jesus de trazer novamente aquele jovem à vida. Mas para que ele pudesse fazê-lo, era preciso que existisse essa intimidade, essa proximidade, que é o que buscamos com o estudo e a meditação do Evangelho. Só assim Jesus vai encontrar acesso no nosso mundo interior a esses caixões, a esses esquifes eternos que aqui transportamos. Lembramos, inclusive, da fala de Jesus: deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Mas nós, com o Cristo, somos chamados a ser vivos. Precisamos, então, abandonar esses mortos que carregamos aqui dentro, que são todos eles fardos para nós. O fardo do orgulho, o fardo da mágoa, o fardo da rebeldia, da inconformação, da vaidade. Quando Jesus se aproxima com o seu evangelho de amor e humildade, vai tocando esses pontos e trazendo-lhes um novo sopro de vida, um novo alento. Aquele ponto da nossa alma que estava estagnado, impedindo a passagem do fluxo da vida, a energia divina que quer fluir através de nós, criando e gerando a vida e a felicidade, estava ali bloqueada, mas ao toque de Jesus volta a vida, volta a respirar. Essa juventude que cada um de nós pode e deve cultivar, reviver. É a juventude que Leon Denis fala no seu livro, é muito interessante, um olhar sobre o tempo presente. Em determinado capítulo, capítulo 3, lembrando que este é um livro de coletânea de artigos dele, na Revista Espírita de então, ele diz assim: há outra juventude, cuja máxima é precisamente contrária àquela juventude que vive apenas para os prazeres do mundo, para a efemeridade das sensações. Porque estes jovens,
Estes jovens, que ele vai chamar de jovens idealistas, conservam a poesia e o frescor das primeiras horas de existência de suas almas, até avançarem para a idade madura e até mesmo a velhice. São eles que, tendo conservado os grandes entusiasmos, o fogo sagrado, o ardor do pensamento e a religião altiva e radiosa do ideal, salvarão o futuro. Foram feitos para grandes devoções e estão preparados para nobres e gloriosos sacrifícios. Esse é o jovem que há em nós e que precisa ser trazido novamente à vida. Essa juventude idealista, disposta aos sacrifícios, ao ideal, ao cumprimento dos deveres maiores na construção de uma nova humanidade. Essa é a nova geração que precisamos cultivar e fazer viver em nós este jovem que o Evangelho do Cristo, a mensagem de Jesus, vem resgatar e reviver em nós. Abramos, portanto, o nosso coração, a nossa alma, a esse toque renovador de Jesus, a fim de que Ele traga nova vida à nossa vida e mais juventude ao nosso existir. Meditemos nisso e que Jesus nos abençoe a todos. Paz e bem.